No dia 17 de julho de 2024, o corpo de Catalina Gutierrez foi encontrado no banco traseiro do carro de sua mãe. Catalina havia pedido o carro emprestado para a mãe para poder ir até o shopping jogar boliche com o namorado e alguns amigos. O carro estava abandonado a cerca de 2 quilômetros da casa de Catalina e havia sido parcialmente queimado. Imediatamente, as autoridades iniciaram uma busca pelo responsável pelo crime e acabaram descobrindo que ele estava mais perto do que imaginavam. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Catalina Gutierrez, um caso que aconteceu na Argentina e aconteceu praticamente agora, no mês de julho. É um caso que está gerando uma grande repercussão lá na Argentina e eu trouxe aqui para vocês todas as informações disponíveis até o momento. O caso ele já foi solucionado, só que a polícia ela continua investigando porque parece que tem mais umas pontas soltas. Bom, eu peço para vocês que fiquem comigo aqui até o final para entender melhor essa história e se gostarem do meu conteúdo, como vocês já sabem, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Catalina Gutierrez nasceu em 2003 em Achiras, um município que pertence ao departamento Rio Cuarto, na província de Córdoba, na Argentina. Ela era filha do casal Marcelo Gutierrez e Eleonora Vollenweider, que além dela tem mais uma filha chamada Lucia Gutierrez, que é mais velha que Catalina. Marcelo é um renomado arquiteto responsável por liderar vários projetos importantes na Argentina, enquanto que Eleonora se dedicava exclusivamente à família. Quando Catalina ainda era pequena, a sua família se mudou para a cidade de Córdoba. Córdoba é a segunda cidade mais populosa da Argentina e capital da província de mesmo nome. E foi em Córdoba que Catalina cresceu, junto com a sua irmã Lucia, a quem era bastante apegada. Segundo pessoas próximas, Catalina demonstrava uma enorme curiosidade pelas coisas e vontade de aprender, desde muito pequena. Ela gostava de viajar, tocar violão, cantar e, em seu tempo livre, gravava músicas junto com seu pai. A profissão de arquiteto de Marcelo teve forte influência em sua filha, que decidiu que seguiria a carreira do pai. Com isso, após terminar o ensino médio, Catalina ingressou na Universidade Nacional de Córdoba, onde passou a estudar arquitetura. É dito que, na universidade, Catalina fez muitos amigos, que a descreveram como uma pessoa alegre e simpática. Além de dedicar o seu tempo à família, à faculdade e aos amigos, Catalina também dedicava o seu tempo às suas redes sociais. Assim como toda pessoa na sua idade, Catalina era ativa na internet. Ela costumava postar fotos de suas viagens, de sua cachorrinha e dos passeios que realizava com os seus amigos pelos bares da cidade. Ela também costumava postar vários vídeos, do qual alguns deles ela aparece cantando. Apesar de Catalina enxergar isso como apenas um hobby e não esperar nenhum retorno, ela acabou crescendo na internet e em pouco tempo conseguiu vários seguidores. Na época dos fatos, ela tinha mais de 115 mil seguidores no Instagram e mais de 47 mil no TikTok. No ano de 2024, Catalina conheceu um rapaz chamado Ezequiel. Ezequiel estudava na mesma universidade que Catalina e os dois iniciaram um relacionamento. De acordo com pessoas próximas, os dois pareciam bastante apaixonados um pelo outro, e essas pessoas jamais imaginaram o que estava por vir. No dia 17 de julho de 2024, Catalina pediu o carro de sua mãe emprestado, um Renault Clio de segunda geração. Ela havia planejado se encontrar com seu namorado e seus amigos da faculdade em um shopping para jogar boliche. Nesse ponto da história, Catalina tinha 21 anos e estava nos últimos dias de férias de sua faculdade, então ela queria aproveitar esses dias ao máximo. Apesar de Catalina e sua irmã Lucia já serem adultas, a mãe delas, Eleonora, não gostava que as filhas saíssem à noite. A cidade de Córdoba, assim como todas as cidades grandes, possuem certos perigos para os seus moradores. Devido a isso, Eleonora não quis deixar que Catalina saísse naquela noite. Contudo, Catalina disse à mãe que ela estaria segura, que estaria em um shopping e rodeada de amigos e que queria aproveitar os últimos dias de férias da faculdade. Eleonora, mesmo com receio, então permitiu que a filha saísse e emprestou o seu veículo para ela.
A mulher disse para a filha que era para manter contato constante com ela, avisando quando chegasse ao shopping, avisando se estava tudo bem por lá e também para avisar quando estivesse voltando para casa. Catalina concordou com tudo e após isso ela se despediu da mãe e saiu com o carro por volta das 9 da noite. Antes de sair, ela enviou uma mensagem de voz para Ezequiel, dizendo que já estava indo e pediu para que ele a esperasse no estacionamento do shopping. Mas Catalina nunca apareceu. Conforme o tempo foi passando, Ezequiel e os demais amigos de Catalina acharam estranho que ela ainda não havia chegado ao shopping. O trajeto da casa de Catalina até o shopping dura cerca de 15 minutos de carro, e até aquele momento já haviam se passado mais de 30 minutos. Ezequiel, juntamente com os amigos, tentaram ligar para Catalina diversas vezes, mas ela não atendia nenhuma das ligações. Eles também mandaram inúmeras mensagens e nenhuma delas foi respondida. Ezequiel então decidiu ligar para Lucia, a irmã de Catalina. Ele perguntou se Catalina havia voltado para casa, mas Lucia respondeu que a irmã não estava lá. Lucia ficou desesperada e informou a sua mãe sobre o que estava acontecendo. Um pouco antes das 10 da noite, Marcelo chegou em casa e foi informado pela esposa sobre Catalina. Marcelo tentou ligar para sua filha insistentemente, mas não conseguiu falar com ela. Desesperados, os pais e a irmã de Catalina foram até a delegacia de polícia, onde fizeram um boletim de desaparecimento. Minutos depois, o namorado e os amigos de Catalina chegaram na delegacia para contribuir com informações. Ezequiel mostrou às autoridades o áudio que sua namorada havia enviado naquela noite. Enquanto Ezequiel falava com os policiais, os amigos de Catalina ligavam para outros amigos e conhecidos dela na esperança de que alguém soubesse alguma coisa. Dentre essas pessoas que os amigos de Catalina entraram em contato, estava Néstor Daniel Aguilar Soto, de 21 anos. Néstor estudava arquitetura junto com Catalina e era um grande amigo dela. Ele havia se mudado para Córdoba no ano de 2021 para iniciar os seus estudos na universidade, e foi assim que ele conheceu Catalina. Néstor não tinha família em Córdoba, ele morava sozinho na cidade, e de acordo com fontes, a sua família é de Bariloche, uma cidade turística localizada no sul da Argentina. Ao saber que Néstor estava vivendo sozinho em Córdoba, longe da família dele, Catalina se compadeceu. É dito que Catalina começou a convidar Néstor frequentemente para sua casa, e inclusive a família dela gostava bastante dele. Além disso, Catalina dava carona para Néstor para a universidade todos os dias, já que ele morava perto da casa dela e não tinha carro. Em todas as festas ou celebrações que ocorriam na casa de Catalina, Néstor era convidado. Ele também estava sempre nos grupos de trabalho da universidade junto com Catalina. Os dois tinham uma amizade muito forte, e por conta disso, os outros amigos de Catalina ligaram para Néstor, achando que ele pudesse saber de alguma coisa. No entanto, Néstor afirmou para eles que não havia falado com Catalina naquela noite e não sabia onde ela poderia estar. Néstor demonstrou preocupação e disse que estava indo até a delegacia para ajudar a polícia no que fosse preciso. Ao chegar na delegacia, Néstor prestou solidariedade aos familiares de Catalina e disse que faria de tudo para ajudar a encontrá-la. No meio disso, Lucia, a irmã de Catalina, lembrou que meses atrás ela e sua irmã tinham ativado a localização de seus celulares para saber a localização de cada um, e além disso, ela tinha uma chave de acesso para poder ver onde estava o telefone de sua irmã. Ao rastrear o celular de Catalina, a localização do aparelho apontou para um bairro chamado Ampliation Kennedy, que fica a cerca de 2 quilômetros da casa dela. Rapidamente, uma equipe policial se dirigiu até a localização indicada, e lá eles encontraram o veículo parcialmente queimado. Ao fazerem uma busca interna no carro, os policiais encontraram o corpo de Catalina Gutierrez no banco traseiro. Não haviam sinais de perfurações no corpo ocasionadas por disparos de armas de fogo ou objetos pontiagudos, mas havia sinais de agressão. O interior do veículo estava com um forte cheiro de álcool, já que todos os bancos estavam molhados com esse líquido inflamável. Os policiais constataram que quem cometeu o crime jogou álcool dentro do carro e depois ateou fogo. No entanto, o criminoso fechou as portas, e isso fez com que a falta de oxigênio
impedisse que o fogo consumisse todo o carro. O corpo de Catalina sofreu algumas queimaduras, mas as chamas se apagaram antes de fazerem um estrago maior. Posteriormente, o corpo de Catalina foi enviado para uma autópsia para saber exatamente qual foi a causa do seu óbito. Nesse ponto, a família e amigos já sabiam o que havia ocorrido com Catalina e ficaram desolados. Nestor se mostrou extremamente afetado pelo que tinha acontecido com sua amiga e chorou muito ao lado dos pais de Catalina. Durante as investigações, a polícia descartou a hipótese de roubo, já que todos os pertences de Catalina ainda estavam com ela. Com isso, a polícia começou a trabalhar com a hipótese de vingança e decidiu chamar todas as pessoas próximas à vítima para prestarem depoimento. Dentre essas pessoas, uma em particular chamou a atenção dos investigadores. Essa pessoa era Nestor. Durante o seu depoimento, Nestor disse que havia estado a noite toda em sua casa. No entanto, após mais algumas perguntas dos investigadores, Nestor começou a se contradizer. Os investigadores então decidiram pedir o celular dele para que uma perícia fosse feita. Nestor entregou o seu celular e depois foi liberado pela polícia. Durante a perícia no celular dele, os investigadores descobriram que o GPS do celular apontou que Nestor esteve no mesmo local em que o corpo de Catalina foi encontrado. Após essa descoberta, os policiais foram até a casa de Nestor e pediram para que ele os acompanhasse até a delegacia. Na delegacia, os investigadores perguntaram novamente para Nestor onde ele estava na noite do crime, ao passo que ele replicou a sua declaração inicial. Mas conforme os policiais iam fazendo mais perguntas, Nestor demonstrava nervosismo. Ele olhava para os lados, segurava as mãos demonstrando ansiedade e até tremia. Foi então que Nestor contou que se lembrou que naquela noite ele não havia estado o tempo todo em sua casa. Segundo ele, por volta das 8 da noite, ele foi praticar artes marciais e depois disso voltou para a sua casa. Quando a polícia perguntou para ele se ele havia se comunicado com Catalina naquele dia, ele afirmou que não. Ele também respondeu negativamente quando lhe perguntaram se ele sabia que Catalina iria se encontrar com os amigos dela e o namorado naquela noite. Mas os investigadores sabiam que ele estava mentindo, já que uma amiga de Catalina havia convidado ele a pedido da própria Catalina, que queria que Nestor fosse junto para eles se divertirem. Ao ser confrontado pelos investigadores, Nestor ficou mais nervoso ainda, até que em dado momento, depois de permanecer em silêncio por alguns minutos, ele confessou o crime. Nestor disse aos investigadores que Catalina era o amor de sua vida e que ele havia tirado a vida dela. Quando Nestor começou a confessar, os policiais ouviram o suficiente e depois o interromperam dizendo que ele iria precisar de um advogado. Naquele ponto, os policiais já estavam com o autor do crime em mãos, mas ainda precisavam saber a dinâmica do crime para entender as motivações. Nestor foi preso preventivamente. Nenhum detalhe do crime foi revelado naquele momento, e os policiais continuaram com as investigações. A confissão de Nestor pegou os amigos e familiares de Catalina de surpresa. Muitos ficaram incrédulos, e alguns até acharam que ele estivesse inventando tudo por algum motivo, talvez estivesse em choque pela perda da amiga. Os pais de Catalina foram os que mais ficaram afetados com a confissão de Nestor. Eles sempre o trataram muito bem e o receberam em sua casa como se fosse alguém da família. A perda da filha de forma tão brutal era por si só um duro golpe, mas saber que o autor do crime foi alguém tão próximo, alguém que Catalina gostava e confiava, deixou tudo pior. Marcelo Gutierrez contou durante uma entrevista que Nestor esteve presente todo o momento após o desaparecimento de Catalina para dar apoio à família. Nestor, inclusive, disse que faria de tudo para encontrar Catalina e fingiu não saber de nada a respeito do paradeiro da amiga. Lucia Gutierrez disse que a sua irmã confiava muito em Nestor, que os dois tinham uma amizade muito forte, mas Catalina nunca disse nada sobre Nestor querer algo além dessa amizade. O crime contra Catalina Gutierrez repercutiu por toda Córdoba e, posteriormente, por todo o país. Muitos dos seus seguidores nas redes sociais lamentaram o ocorrido e se disseram bastante abalados com o fato. O caso teve uma grande cobertura por parte da mídia do país e foi noticiado diversas vezes pela televisão.
Devido toda essa repercussão do caso, começaram a surgir outras garotas que afirmaram terem sido vítimas de Néstor. Uma delas foi uma jovem cujos dados não foram revelados, que através das redes sociais realizou várias publicações nas quais afirmou que estudou com Néstor no ensino médio e que em várias ocasiões viveu situações estranhas com ele. Segundo essa garota, Néstor a perseguiu durante toda a sua adolescência e, apesar dela denunciar o fato para a diretora da escola, nenhuma providência foi tomada. Uma outra garota declarou para um canal de notícias argentino sobre uma experiência horrível que ela teve em um acampamento escolar na época em que estudava com Néstor. Segundo ela, Néstor esperou que todos no acampamento dormissem e depois foi até a barraca dela e tentou forçar relações com ela. A garota disse que gritou e, por conta disso, Néstor desistiu e saiu correndo. A garota disse ainda que depois disso, Néstor ficou perseguindo ela pela escola. Ela, assim como a outra garota, denunciou Néstor para a diretoria da escola, mas nunca deram ouvidos a ela. A garota disse que se arrependia de não ter ido até a polícia e denunciado Néstor. Ela acredita que, se tivesse ido, uma atitude mais enérgica contra Néstor teria sido tomada. Ela finalizou a entrevista dizendo que, se a diretoria da escola tivesse escutado ela, talvez o crime contra Catalina poderia ter sido evitado. Obviamente, nem Catalina, e muito menos os seus familiares, sabiam sobre esse passado obscuro de Néstor. Todos que conheceram Néstor em Córdoba disseram que ele era muito tranquilo e educado, e que nunca demonstrou más intenções. Os resultados da autópsia no corpo de Catalina revelaram que a causa do seu óbito foi sufocamento, mas não foi possível determinar se foram usadas mãos ou algum objeto. Catalina apresentava sinais de agressão na região do rosto e nos braços, mas não havia sinais de relações forçadas. Foi determinado que Catalina já estava sem vida quando o criminoso ateou fogo no interior do veículo. Catalina foi amarrada e amordaçada, mas não foi possível saber se isso ocorreu antes ou depois dela já estar sem vida. Essa informação era importante, já que poderia determinar se Néstor havia planejado o crime ou não. Enquanto as autoridades continuavam com as investigações para entenderem melhor a dinâmica do crime, a família de Catalina preparava a cerimônia de despedida. O velório de Catalina Gutiérrez ocorreu em um cemitério da cidade de Córdoba e contou com a presença de centenas de pessoas. A família optou por apenas fazer o velório, já que eles tinham a intenção de cremar o corpo de Catalina e espalhar as suas cinzas em Atiras, cidade em que Catalina nasceu. No entanto, eles tinham que aguardar a autorização das autoridades, pois as investigações não haviam sido concluídas ainda, e talvez seria necessário outras análises no corpo. Lucia, a irmã de Catalina, se manifestou nas redes sociais e pediu por justiça. Através de um vídeo emocionante que ela fez, na qual compilava fotos dela e de Catalina juntas, ela se despediu. Ela também escreveu uma carta na qual publicou nesta mesma postagem do vídeo e que dizia o seguinte: "Você não poderia ter sido uma irmã melhor. Agora somos duas em uma só pessoa, e onde quer que você esteja, eu espero que esteja em paz. Nunca me deixe sozinha e me ajude sempre. Eu vou precisar de você por toda a minha vida. Juntas nessa vida e em todas as que vêm pela frente. O céu está em festa. Eu te amo com todo o meu coração, meu anjo da guarda." Assim que Lucia postou essa despedida, vários comentários de amigos, familiares e também de pessoas que acompanhavam o caso surgiram prestando condolências e pedindo por justiça. Posteriormente, Lucia publicou uma foto em que ela aparece ao lado de Catalina quando eram pequenas e mostrou uma tatuagem que fez na parte interna do braço com o nome da irmã e a asa de um anjo em sua homenagem. Durante as investigações, os policiais teorizaram que Néstor tirou a vida de Catalina no apartamento dele. Para os investigadores, Néstor atraiu Catalina até o seu apartamento, alegando que queria ir com ela ao shopping. Essa teoria foi confirmada após a polícia ter acesso a imagens de câmeras de segurança localizadas próximas ao apartamento de Néstor e também próximas de onde o corpo de Catalina foi encontrado. Graças a essas imagens, os investigadores puderam saber quais foram os últimos passos de Catalina naquela noite. Nas imagens captadas por uma câmera de uma casa localizada em frente
onde vivia Néstor, foi possível ver ele carregando o corpo de Catalina até o Renault Clio. Também foi possível ver como ele deixou Catalina no banco traseiro, do mesmo jeito que ela foi encontrada pelas autoridades. Em um outro vídeo, foi possível ver o veículo transitando por uma rua às 10h22 da noite. Esse caminho, segundo as autoridades, era o caminho entre o apartamento de Néstor e o local em que o carro foi abandonado com o corpo de Catalina. Durante uma busca realizada no apartamento de Néstor, a polícia encontrou um anel que pertencia a Catalina. A polícia não sabe exatamente como esse anel foi parar no apartamento de Néstor. Se Catalina deixou com ele por vontade própria ou se ele simplesmente pegou dela. Além do anel, a polícia também encontrou fios de cabelo de Catalina espalhados pelo apartamento. Na lavadora de roupas estavam as roupas que Néstor havia usado no dia do crime. De acordo com as autoridades, Catalina chegou ao apartamento de Néstor às 9h30 da noite do dia 17 de julho. Uma hora depois, Néstor abandonou o Renault Clio a cerca de 3 quilômetros de onde ele morava. A principal linha de investigação da polícia é a de que Néstor sabia que Catalina iria ao shopping jogar boliche com o namorado e alguns amigos. Néstor, inclusive, havia sido convidado para ir junto pela própria Catalina, que pediu a uma amiga em comum deles para que ela convidasse Néstor. Por conta disso, ficou combinado de Catalina passar no apartamento de Néstor para buscá-lo para os dois irem juntos ao shopping. O combinado era que, quando Catalina chegasse ao apartamento, Néstor deveria estar esperando por ela na frente do prédio, pois assim eles não perderiam tempo e iriam direto para o shopping. No entanto, quando Catalina chegou na frente do prédio, Néstor não estava lá. Néstor deu uma desculpa para Catalina e pediu para que ela subisse até o seu apartamento. Tudo isso fazia parte do plano dele. Uma câmera de segurança instalada em frente a uma casa que fica na frente do prédio registrou o momento em que Catalina desce do veículo e entra no prédio. De acordo com a polícia, dentro do apartamento, Néstor teria tentado algo com Catalina. Não se sabe ainda se ele tentou beijá-la ou tentou ir mais além. O que se sabe é que Catalina se esquivou das investidas de Néstor e depois os dois acabaram discutindo. Néstor, então, frustrado e tomado pela raiva, atacou Catalina até deixá-la inconsciente e depois ele sufocou ela. Aqui, ainda não é de conhecimento das autoridades se Néstor sabia que Catalina estava sem vida ou não. De qualquer modo, ele amarrou e amordaçou a vítima. Em seguida, Néstor colocou o corpo de Catalina no banco de trás do Renault Clio e conduziu o veículo até o local em que ele ateou fogo e depois o abandonou. Néstor ateou fogo no veículo na intenção de se livrar de qualquer prova, pois contava que o fogo iria consumir qualquer evidência que ele tivesse deixado. Porém, depois de jogar álcool no interior do veículo e acender o fogo, Néstor fechou as portas com os vidros levantados. Isso fez com que o interior do veículo não tivesse oxigênio o suficiente para que as chamas consumissem tudo, e em poucos minutos as chamas se apagaram. Após isso, Néstor voltou para o seu apartamento. Com todas essas provas e evidências coletadas durante as investigações, Néstor foi acusado formalmente pelo crime e foi mantido preso. Durante uma entrevista, Marcelo Gutierrez, o pai de Catalina, disse que confiava na justiça da Argentina e aconselhou para que outros pais fiquem atentos aos amigos de seus filhos. Já Eleonora disse que não sabia como continuaria a sua vida sem a filha. Apesar das autoridades terem praticamente encerrado as investigações com Néstor sendo o único responsável pelo crime, surgiram novas informações que dão a entender que houve a participação de mais pessoas no caso. Uma testemunha, que é morador de uma casa que fica próximo da onde o Renault Clio foi abandonado, disse à polícia que na noite do crime ouviu as vozes de algumas pessoas discutindo em frente à sua casa se era melhor colocar fogo no carro ou não. Essa testemunha disse que só ouviu a conversa e que não conseguiu ver quem eram essas pessoas. Ao analisarem imagens de outras câmeras de segurança localizadas em ruas próximas da onde o carro foi abandonado, os investigadores viram Néstor dobrando uma esquina às 11h01 da noite dirigindo o veículo. Ao analisarem imagens de outras câmeras de segurança localizadas em ruas próximas da onde o carro foi abandonado,
Os investigadores viram Nestor dobrando uma esquina às 11h01 da noite dirigindo o veículo. De acordo com a polícia, Nestor disse que voltou para o seu apartamento a pé, mas isso não era possível, pois a distância de onde o carro foi abandonado até o apartamento dele era de quase 3 quilômetros e ele teria levado cerca de 25 minutos para voltar. Mas ele demorou apenas 4 minutos para voltar para o apartamento. Desse modo, a polícia acredita que Nestor teve ajuda de alguém que estava no veículo. Não se sabe se essa pessoa apenas ajudou Nestor a voltar para o apartamento ou se também teve participação direta no crime. Até o momento, Nestor afirma que agiu sozinho e que não há outra pessoa envolvida no caso. As autoridades continuam com as investigações e esperam encontrar esse possível cúmplice em breve. Atualmente, Nestor Daniel Aguilar Soto se encontra preso em uma prisão de segurança média na Argentina. De acordo com fontes, o seu julgamento é para ocorrer entre o final de 2024 ou o início de 2025. Se Nestor for condenado, é provável que pegue a pena máxima permitida na Argentina, que é prisão perpétua. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.